série que nós estamos aqui a caminhar com Jesus. Nós estamos a caminhar com Ele como o caminho de vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E hoje nós vamos viver um momento na vida de Jesus que é importantíssimo para nós. Porque à imagem do anterior que nós vimos, que foi no batismo, nós vimos que Jesus não carecia de batismo porque não carecia de arrepender-se. Mas era necessário que ele se identificasse com quem necessita, que somos nós. Nós necessitamos de chegar ao conhecimento da verdade para nos arrependermos e vivermos condignamente na forma com que nós fomos formados por Deus. Para isso, Jesus identificou-se no batismo e agora ele foi levado até um momento que nós todos estamos bem identificados. Tentação. Tentação. É uma coisa que de vez em quando, minuto a minuto, sei lá, segundo a segundo, somos inundados. Mas graças a Deus. Amém? O texto da Bíblia que eu vou ler encontra-se em Mateus, no capítulo 4. Se os irmãos fizerem o favor de abrir, nós vamos tentar passar aqui atrás ao mesmo tempo na versão que eu estou a ler, que será a ARA, Almeida Revista Atualizada. Normalmente é aquela que eu uso mais. E nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Vamos ler e depois vamos orar, para que o Senhor abra o nosso entendimento e trabalhe no nosso coração, porque depois de nós conhecermos a verdade, devemos vivê-la. Amém? Então vamos ler as Escrituras. Diz assim no versículo 1 de Mateus 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Pai nosso, é com muita gratidão, Senhor, que nós nos encontramos aqui no mesmo espaço, no mesmo lugar, que Tu, de alguma forma, tens preparado para que nós nos encontremos em Teu nome. Queremos que todo o louvor, toda a honra e toda a glória te sejam dadas, Senhor, como Tu mereces. A nós, Senhor, aquilo que nós te pedimos é que Tu nos abras o entendimento, que nos capacites a ver a verdade. E mais do que isso, que nós possamos cumprir com a Tua vontade, que não é só ser ouvintes desta verdade, mas nós sermos praticantes, experimentados. E em tudo, Senhor, que nós possamos dar-te honra e glória, Senhor. Da mesma forma que nós vemos Jesus fazê-lo. Senhor, nós queremos ser discípulos do Mestre. Senhor, então faz em nós a Tua vontade, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Então Jesus venceu onde Adão caiu. Jesus venceu onde Adão caiu. E nós identificámos-nos com quem antes? Adão. Então Jesus venceu onde todos nós caímos. Onde todos nós falhamos, Jesus ficou vitorioso. Jesus reconheceu a autoridade da palavra e desfrutou dela. Jesus reconheceu a autoridade falada por Deus e desfrutou dela. Nós temos de aprender a fazer isto também. Como enfrentamos as tentações e provações que vêm à nossa vida? A resposta é simples. Firmes na Escritura. Como é que nós enfrentamos e saímos vitoriosos de todas as tentações e provações que vêm à nossa vida? Resposta simples. Firmes na Escritura. Agora, esta simplicidade só é realizada na nossa vida quando nós somos intencionais e não é irresponsáveis, é responsáveis da forma como nós aplicamos as Escrituras na altura certa, da forma certa, na nossa vida. E nós vamos aprender isso com Jesus. Que esta seja uma boa lição para nós hoje. Porque Jesus, logo após o batismo, onde Jesus é declarado o quê? Como é que ele é declarado no batismo? Pelo próprio Pai. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, logo após o batismo e depois desta declaração extraordinária, Jesus é ungido pelo Espírito Santo, não porque ele precisasse, mas para que fosse visível e notório a todas as pessoas. Porque ele sempre esteve com o Pai e sempre esteve com o Espírito. Mas este era o parte do plano. E logo após isto, Jesus é conduzido pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado. A tentação não é um acidente espiritual na vida de Jesus, porque ela não é um acidente espiritual na nossa vida também. Mas ela é parte do plano soberano de Deus para revelar quem é o Messias, mostrar a sua natureza e a natureza do reino e inaugurar a vitória sobre Satanás que vai culminar naquela cruz. Então esta era uma necessidade que deveria acontecer. Então o batismo revela quem Jesus é e a tentação revela o que ele vai fazer e sobre quem ele tem poder e quem é que ele está a representar. Que tipo de vitória nós vemos Jesus a adquirir naquele dia? Porque essa não é a vitória apenas de Jesus. Essa é uma vitória que ele conquistou já em nosso nome. Amém? Então nós devemos aprender com isto. Porque diferentemente de Adão no Éden e de Israel no deserto, Jesus representa o homem perfeito e o verdadeiro Israel fiel. Então onde Adão errou, Jesus saiu vitorioso. Onde Israel errou e falhou, Jesus, vitória conquistada. Em cada tentação, ele refaz o caminho da humanidade. Em cada tentação proporcionada pelo próprio inimigo, quem derrotou Adão e Eva, quem derrotou todos nós naquele momento, vai promover as mesmas tentações neste novo homem que se está a declarar. Para que mais uma vez seja declarada a vitória do inimigo sobre toda a humanidade. Mas desta vez correu-lhe mal. Então desta vez a humanidade vence em Cristo Jesus pela obediência absoluta. Extraordinário. Vamos ver o propósito da tentação. Mas isto está no versículo 1. A seguir a isto, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ouçam, para nós entendermos o propósito, nós devemos também entender a razão. A tentação não vem da iniciativa de Satanás. A tentação não vem da iniciativa de Satanás. Jesus não precisava de ser tentado para ser ajudado a crescer.
Em vez disso, ele suportou a tentação para se identificar conosco, que nós sim precisamos. Conosco para demonstrar o seu caráter santo e sem pecado. Ele quer se identificar conosco e mostrar o seu caráter. Então Jesus foi tentado por isto. E em Hebreus 2:18 nós vemos esta declaração pela própria Escritura, pelo próprio Deus, que diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esta é a maior identificação que nós temos em Cristo para nós. Porque ele, não precisando, ele identificou-se. Não precisava de ser tentado, mas submeteu-se à tentação para que ele se identificasse em tudo conosco, mas sem pecado. Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Ouçam, normalmente nós pensamos em todas as coisas como até nos pormenores. Estamos a falar de áreas que são absolutas na nossa vida e nós já vamos chegar lá. São as 3 grandes áreas em que Adão e Eva foram tentados, em que Israel foi tentado, em que nós somos tentados, mas que em Jesus foi tentado e ele saiu vitorioso. Então nós podemos olhar para ele e perceber que ele se identificou connosco na nossa fraqueza e nós agora temos a oportunidade de nos identificarmos com ele no seu poder, na sua vitória. É preciso nós entendermos isto, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então é o Espírito que conduz, mas é o diabo que tenta. É o Espírito que conduz, mas é o diabo que tenta. Nós temos de ter isto muito bem aferido. Como é que nós podemos dizer isto? A tentação é uma certeza para todos. A tentação é uma certeza para todos. Ninguém escapará. Ninguém escapa, nem ninguém escapou. O Espírito Santo não nos pode tentar. Onde é que nós vemos isto? Na Escritura. Tiago 1, versículo 13, que diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porquê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então esta é uma certeza que nós temos. Por isso é que nós podemos dizer que foi o Espírito Santo que o levou ao deserto para ser tentado, mas quem o tentou foi o inimigo. Então, mas o Espírito Santo pode nos levar a um lugar onde nós vamos ser tentados. Qual é o propósito? A derrota não é. Podemos considerar isto com toda a certeza. Isto não é para provar também algo a Deus. Porque Deus conhece todas as coisas. Então é para quê? É para nós nos consciencializarmos de onde nós estamos e para onde estamos a ser levados. Estamos a ser promovidos de fé em fé a uma certeza cada vez maior. É Cristo que está a ser formado em nós cada vez que nós somos tentados e provados. Porque nós temos a oportunidade de nos identificar com Cristo, mostrar o seu caráter santo e sermos levados pelo seu poder à vitória. Eu concordo com isto. Eu quero viver desta forma. Então isto mostra-nos o quê? E já agora, nós não estamos só a provar a nós. E não estamos só a provar aos outros, testemunhando quem Cristo é na nossa vida. Mas a Bíblia diz que nós estamos também a testificar e a testemunhar aos seres celestiais. Eles olham para nós e dizem, como é que é possível? Como é que esta gente consegue fazer isto? É por Cristo, em Cristo e para Cristo. Somente. Então isto mostra que a tentação, a provação, pode fazer parte do plano de Deus. Não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Para formar Cristo em nós. Então Jesus enfrenta o inimigo como homem, para ser o nosso representante fiel. E Cristo não evita o conflito espiritual. Ele inicia-o e termina-o como vitorioso do povo de Deus. Então nós temos de aprender o seguinte: nós vamos esperar uma tentação, mas não é como derrotados. É como quê? Vitoriosos.
Porque nós não estamos a viver a vitória em nosso nome. Estamos a viver a vitória em nome daquele que já venceu. Nós já não vivemos pela nossa própria vida. Como Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a pela fé em Cristo Jesus. Que se entregou, me amou de tal maneira que se entregou por mim. Ouçam, nós não vivemos pelo nosso poder, por isso não alcançamos as nossas pequenas vitórias. Nós vivemos no nome do Senhor Jesus, pelo seu poder, e cada vitória que alcançamos, entregamos-la à glória do nosso Jesus. Amém? Então é possível viver assim. As aplicações que nós podemos ver é que nós, crentes fiéis, também nós vamos passar pelo deserto. Isto não significa que estamos afastados de Deus. Muitas vezes nós lidamos com a provação ou com a tentação exatamente assim. Deus está a afastar-se de mim. Mas essa não é uma realidade. Deus está no controle, Deus vê todas as coisas. Aliás, nós acabamos de cantar isso. Então Deus não tenta, nós podemos ter a certeza disso. Mas Ele permite a tentação para que Cristo seja formado em nós. Então a maior guerra espiritual acontece depois de grandes experiências com Deus, não antes. E quando nós pensamos, então agora que eu já dei 2 passos para a frente, é que me vem esta provação. Quantos de nós fomos grandemente tentados depois de conhecer Cristo? Querem levantar as vossas mãozinhas? Eu ia dizer amor. Vocês têm passado, meu Pai. Enquanto nós estávamos aqui a cantar, nem posso pensar nisso. Porque vieram as imagens à minha vida de quando Deus nos leva ao colo. Tantas. São bênçãos atrás de bênçãos. Mesmo nos períodos mais difíceis da nossa vida. Quando nós nos despedimos de quem mais amamos. De quando nos é retirado aquilo que nós mais avaliamos como valioso na nossa vida. E todos nós vamos ter essas experiências. E agora vamos dizer infelizmente, mas a realidade é que é porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para a nossa derrota, irmãos. Não ande cabisbaixo. Ande com o queixo levantado, porque a vitória é de Cristo. Nós desfrutamos dela. Então, e qual é a composição dessas tentações? Porque é bom nós estarmos conscientes de como é que elas são constituídas. Porque eu disse há pouco, e nós vimos em Hebreus, que Jesus foi tentado em todas as coisas. Será que ele foi tentado também com as redes sociais? E nós dizemos, não foi tentado com todas as coisas. Ouça, não é os pormenores, é as grandes áreas da vida. É aquilo que está no interior que nos leva a fazer coisas externas. Nós não temos um pecado novo por causa das coisas novas e tecnologias novas. Infelizmente é o homem velho que produz a obra velha, que é o pecado. Mas também é o homem novo que produz a obra nova, que é Cristo. E nós devemos dar lugar ao homem novo, que Cristo alcançou para nós e quer formar em nós. Amém? Quando eu digo homem, é homem e mulher, está bem? Homem e mulher. As mulheres não deviam ficar tristes com isto, porque as mulheres vieram do homem. Não é? Homem e mulher os criou. À imagem de Deus os criou. Homem e mulher, macho e fêmea. Então, glória a Deus. Agora, qual é a composição destas tentações? Em 1 de João, ele dá-nos a papinha feita. Versículo 16 do capítulo 2 de 1 de João diz, porque tudo o que há no mundo, ou seja, nós somos tentados com todas as coisas nestas 3 grandes áreas da nossa vida. Quais são? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ai, raça, que isto não sai da gente nem por nada. Nós temos de entender isto. Estamos constantemente a lutar contra isto. Devemos silenciar cada vez mais estas 3 grandes áreas para que nós possamos, em humildade e submissão, fazer a vontade daquele que nos chamou para a eternidade. Mas estas 3 grandes áreas, e diz assim, não procede do Pai.
mas procede do mundo. Temos que perceber o seguinte, não é o mundo que Deus criou. Quando João está aqui a falar do mundo, está a falar do sistema caído. E ele identifica isso como o mundo. Então é todo o sistema falacioso, contrário àquilo que foi criado como propósito original, que se tornou numa coisa contrafaccionada. Ou contrafeita. Obrigado, amor. Então quando ele diz o mundo, não é aquilo que Deus criou, porque isso é tudo belo. Mas é aquilo em que o mundo se tornou por querer ser independente do Criador. Então, ok, então estas três coisas não fazem parte de Deus, foram contrafeitas, foram transtornadas, completamente transformadas para o mal, que não honram a Deus nem refletem o Deus Criador. Ok, então a criação é boa e o mundo que nós falamos aqui não procede do Pai, mas é o conjunto de desejos que substituem Deus como centro. É a concupiscência da carne, ou seja, os desejos internos desviados, a concupiscência dos olhos, ou seja, os estímulos externos que vão acendendo aqui a lanterna da nossa cobiça, que vão nos atraindo para coisas que não são de glória de Deus, para a glória de Deus, e a soberba da vida, que depois se torna na resposta orgulhosa que exalta o eu. Vamos verificar estes três tipos de tentação. A primeira está no versículos 2 a 13 e a resposta no 4. Ok? E diz que a primeira área de tentação pode ser vista como um apelo à consciência, à concupiscência da carne. É alguma coisa que a carne começa ali a ficar a borbulhar e com desejo, ok? Diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A fome era real ou virtual? A fome de Jesus era real ou virtual? Ele devia estar a morrer de fome. 40 dias e 40 noites. Já experimentaram? Não experimentem. A não ser que entendam que é mesmo vontade de Deus. Porque ao longo de um dia nós ficamos zoados de fome. Varados de fome. Nem nos aguentamos a nós e ninguém nos aguenta. No final do dia de um jejum, se não for bem intencional, quando nós abrimos a boca, alguém tem que espetar assim um pão lá para dentro. Pá! Que é para ver se a gente não fala muito, nem mal. 40 dias e 40 noites, a fome era real ou virtual? Real! Tinha mal ter fome? A necessidade era ilegítima? Não, é legítimo. É natural, mais do que natural. O problema não era a fome ou comer, mas ele tomar a autonomia daquele momento, daquele propósito. É ele desviar-se do propósito para o qual Deus, no seu Espírito, o levou para ele ser tentado e provar que era sem pecado e o seu caráter santo, em nosso lugar. Charles Spurgeon diz, mas façamos o que fizermos, vamos ser tentados. Façamos o que fizermos, vamos ser tentados. Deus teve um filho sem pecado, mas não teve um filho sem tentação. E isto, irmãos, esta fome que Jesus passou não foi uma abnegação por abnegação. Não foi qualquer coisa, ou pior ainda, uma questão de orgulho de dizer assim, eu atingi 40 dias e 40 noites. Bom, já bati o recorde de Moisés. Já me identifiquei com Moisés, já sou muito mais espiritual do que os outros todos. Estão a entender a coisa? Não é por um orgulho espiritual, não é para atingir uma meta que nos dá aqui algum galardão, mas é simplesmente ele ser submisso a um período de dependência forçada por Deus Pai. Em Hebreus 5:8, nós vemos assim a passagem. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, passou. Pelas coisas que experimentou. Diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isto é para se identificar com quem? Conosco. Como é que nós devemos viver a provação ou a tentação? Em submissão. Em obediência. E Jesus responde com as Escrituras, versículo 4, a esta provocação. Se és filho de Deus,
diz a estas pedras que se tornem pães. Mas Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ouçam, Jesus está aqui a puxar de um fio. Ele não está a identificar-se apenas com Adão. Ele agora está a identificar-se com Israel caído. Porque quando Israel foi levado para o deserto, naqueles primeiros dias que a fome apertou, e foram levados para o deserto para serem também tentados por Deus, não porque Deus precisasse perceber se eles eram fiéis ou não, mas para lhes mostrar que eles não eram fiéis, que eles não mereciam, que era por graça. E quando eles passaram fome, sabe o que é que eles fizeram? Começaram a murmurar, para que é que Deus nos trouxe para este fim do mundo? Lá nós tínhamos cebolas, repolhos, pão com fartura. E Deus disse, olha, por causa da vossa meninice, vocês não esperaram, mas eu tenho algo mais para vocês, o maná do céu, que vai ser-vos dado todos os dias para vocês dependerem de mim. E não podem guardar para o dia a seguir, mas também quando chegar a sexta-feira, vocês têm de apanhar pressão dobrada, porque no sábado não vai cair. E eu vou permitir que isso seja assim. Deus providenciou milagre atrás milagre, dia após dia. Porque houve alguns chicos espertos, que também houve lá portugueses. Né? O chico espertismo é português. Alguém traduza depois para os irmãos Stoker o que é o chico espertismo. Podem dizer o que é o chico espertismo, não tem tradução. Ei pá, nós somos mesmo avançados. Temos de nos largar do chico espertismo então. Bom, então o que é o chico espertismo? É que alguns pensaram, não, eu vou apanhar uma porção muito maior. E eles tentaram fazer este exercício. Porém, no outro dia, tiveram que guardar debaixo dos lençóis na tenda a podridão que aquilo estava. E depois tiveram vergonha, não é? Porque não foram obedientes. E a desobediência pagava-se caro naquela altura. Parece que agora também. Então Jesus foi buscar esta passagem de Deuteronômio, onde o povo não esperou pela dependência de Deus e começou a murmurar. Jesus estava com fome ou não? Estava. Jesus podia ter murmurado. Podia, mas não murmurou. Podia ter transformado aquilo e saciado a sua fome e mostrar que afinal ele era mesmo filho de Deus. Podia, mas ele não fez. Porquê? Porque em submissão ele submeteu-se ao plano perfeito do Pai para que ele dependesse do Pai forçadamente naquele momento para ele dar honra e submissão ao Pai. Extraordinário. Então Cristo venceu onde Israel caiu, murmurou por pão, mas a realidade é que morreu. Jesus não recusou a ajuda sobrenatural. Nós podíamos pensar, ele não quer ser ajudado. Não, ele foi ajudado no fim. No fim da provação, no fim daquele período de dependência, os anjos vieram e serviram-no e ele ficou agradado. Eu não sei que tipo de comida é que ele comeu. Agora ia dizer que foi um cozido à portuguesa, mas não pode, não. Não sei, não faço ideia. Mas sabem uma coisa? Apesar de ter sido certamente difícil para Jesus, porque ele teve fome, é interessante que mais tarde dá-lhe a autoridade para quando ele não está a comer há algum tempo e os seus discípulos viram-se para ele e dizem assim, então mestre, tu não tens fome, não queres comer? E ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu? A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Submissão. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Isso é que me dá alegria. As tuas aplicações é que as grandes quedas começam com pequenas concessões. E algumas até são legítimas. Só que nós desviamos-nos da vontade do Pai. A fome do corpo jamais deve ser maior do que a fome da palavra. Sabem, Satanás ataca mais forte quando nós estamos cansados, solitários ou fisicamente fragilizados. Mas essa é mesmo na nossa fraqueza que a força de poder de Deus se manifesta. Então mantemos-nos submissos, em espera, em dependência, porque não vale a pena na mesma andarmos ali feito malucos a achar alguma coisa. Então a segunda tentação é versículos 5 e 6 e a resposta vem no 7. Diz assim, então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Sabe, a segunda tentação vem nesta área, que é um apelo ao orgulho da vida. Eu sou especial.
Eu sou melhor do que os outros. Esse orgulho é a tentativa também de manipular Deus nas áreas espirituais para uma autopromoção. Então aqui o diabo usa a Escritura. Cuidado! O diabo usa a Escritura, mas ele distorce a sua aplicação. Mas a aplicação não vem escrita. Nós temos que entender a parte da aplicação, como é que nós vivemos isto. E precisamos do entendimento da parte de Deus. Porque o homem natural não discerne as coisas celestiais. Nós precisamos da mente de Cristo para entender as coisas celestiais. Por isso é que muitas das pessoas esbarram aqui. Porque a aplicação da palavra tem uma aplicação espiritual, celestial. Não é humana. Não é carnal. Porque isso é tirar as coisas do contexto e aplicá-la à forma como nós queremos. Então ele usou o Salmo 91, versículos 11 e 12, mas Jesus disse o quê? Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos pôr na balança. De um lado, Deus está a dizer, eu sou contigo, não precisas de temer nada. Mas não disse, provoca-me lá, porque eu vou ser o teu amo. Tu na realidade é só esfregares a lamparina, deste passos maldados, mas depois esfregas a lamparina e chamas-me. Vem cá, agora safa-me e eu faço o que tu queres. É assim que muita gente vive cristianismo. Nas decisões, quer lá saber o que é que Deus pensa. Mas depois no sufoco, Senhor, salva-me. Como é que tu estás longe de mim? Filho, não fui eu que me afastei, foste tu. Puseste neste buraco. Eu só te tiro quando tu entenderes que tu te puseste nesse buraco. E que a solução é tu ouvires a minha voz antes de caíres no buraco. E pela misericórdia de Deus, Deus vai-nos retirando daqueles buracos que nós próprios escavamos e nos colocamos lá dentro. Então esta é a segunda tentação, o orgulho da vida. Eu resolvo sozinho. Senhor, aqui sou eu que mando. Eu até gostava de ter a tua opinião, mas nem quero ouvir qual é. É assim que nós fazemos às vezes. Porque até escondemos às pessoas que nós sabemos, olha, é melhor eu nem dizer o que é que eu estou a pensar fazer, porque eu já ouvi dizer que já vou saber que aquela opinião vai ser contrária àquilo que eu quero. Então já só vou dizer depois de fazer. Porque depois já fiz, já... tão bom. Eia que podridão, quando é que eu me fui pôr? E é assim que eles estavam a viver. E é assim que Jesus nos mostra que ele próprio, como é que ele responde? Como é que ele responde a isto? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos pôr na balança. Não ponhas à prova Deus. Deus não pode ser tentado por ninguém, por isso não caias nessa esparrela do diabo. Nós não podemos pôr Deus à tentação. Jesus respondeu com as Escrituras, mas ele aplicou-as corretamente. Corretamente, no lugar certo, no tempo exato. Ele sabia que tentar forçar ou manipular aquele momento em que Deus já tinha determinado qual era a sua vontade, quer ele ser tentado pelo inimigo, mas ele não ceder à tentação. Ele sabia qual era a vontade do Pai, então ele não tentou manipular Deus, nem dar a volta por um lado. Ele respondeu da forma certa. Não vais tentar a Deus. Não é Deus que tem que se submeter à minha vontade, nem aos meus caprichos. Sou eu que me submeto à sua vontade. Cristo recusa transformar o relacionamento com o Pai num espetáculo, num show-off. Como tantos, infelizmente, como tantos hoje, eu nem vou chamar pastores, tantas pessoas em púlpitos a transformarem os momentos de culto em espetáculo e show-off. E estão a mostrar, a relatar o seu relacionamento com Deus como um espetáculo. Jesus recusou fazer isso. Não me submeto a essa palhaçada. Não vou tentar Deus. Não vou mandar daqui para mostrar que eu sou capaz. Não vou abrir. Estão a entender as coisas, não é? Não preciso dizer tudo. Acho eu. O Senhor diz o resto. O Senhor fala que o teu povo ouve. Agora, há aplicações disto. É que há tentações espirituais que vêm à nossa vida para usar Deus para os nossos próprios fins. Ouçam, eu vou repetir aquilo que eu disse agora.
Há tentações espirituais, sistematicamente, diariamente na nossa vida, para nós obrigarmos Deus, através das nossas orações, a obrigarmos Deus a fazer o que nós queremos. Porque nós não queremos olhar para as Escrituras e perceber o que é que Deus quer que a gente ore. Tudo o que pedires segundo a minha... Então não vale a pena, irmãos, gastarem tempo, nem forças para orar aquilo que Deus não quer ouvir. E mesmo assim ouve, pela sua misericórdia e pela sua graça. Ele chama-nos a atenção e dizer: filho, ora lá de novo. Tanto que Tiago diz: pedis e não recebeis. Bom, não recebeis porque não pedem. É assim que ele começa. Bom, vocês pedem, mas não recebem. Não recebem o que pedem, porque vocês pedem para os vossos deleites. Se vocês pedissem segundo a vontade do deleite do Pai, então vocês iriam receber. É isto que nós temos de aprender. Então, essencialmente, nós podemos ver que há tentações espirituais de usar Deus para os nossos fins e que nós não vamos ceder a essa tentação. Amém? Temos que lutar por isto. O inimigo cita a Bíblia. E isto é um grande perigo. Mas é um grande alerta. O inimigo cita a Bíblia. Mas sempre com uma falsa aplicação. Mas sempre com uma falsa aplicação. Então fé, ouça, fé não é exigir provas. Fé é viver em submissão. É confiar no caráter de Deus. Fé não é pedir provas. Cuidado com essa teologia. Fé é confiar plenamente em quem Deus é. Então a terceira tentação, Mateus 4, 8 e 9 e o versículo 10, dá-nos a resposta. Diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. A terceira tentação é um apelo àquilo que os olhos comem. Àquilo que nós deixamos que as lentes da nossa alma absorvam, que vá ali até ao nosso coração e começa a mexer no interior e que depois vem para fora e desmancha tudo. Sabem, Tiago, na realidade, diz que o desmanchar tudo é um espelho daquilo que já foi desmanchado por dentro. Quando nós aplicamos o erro é porque ele já foi consentido no interior. Então o que é que nós devemos guardar? O nosso coração. Porque é dele que procedem todas as vias da vida, todos os fins que nós temos, os resultados da vida. Não há hipótese. Então aqui o terceiro tempo é que ele levou a ver alguma coisa que fosse apetecível aos olhos e que ele começasse a desejar. O diabo oferece glória legítima à pessoa certa. Porque Salmo 2 diz que ele é dono de tudo. Só que sabem uma coisa? Jesus não está ali a papar grupos. Deus, na sua pessoa, entregou todo o domínio daquilo que nós vemos ao homem, mas ele cedeu e entregou ao inimigo. E Jesus sabia que ia tomar esse domínio novamente. Mas não era pela via do atalho. Nem era pela via do sucesso aos olhos das pessoas. Mas era pela via do sofrimento, porque era sucesso aos olhos do Pai. Jesus não foi pelo atalho. Então Jesus lhe disse e ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quais são as aplicações para a nossa vida? Toda a tentação final é uma disputa de adoração. Toda a tentação vai disputar entre nós a quem é que nós adoramos mais. Ou a nós ou a Deus. Quem é que vai ter a primazia? A quem é que nós vamos ceder? A que vontade é que nós vamos ceder? À nossa ou à de Deus? Em última análise, nós estamos a mostrar a quem é que nós adoramos. O mundo oferece atalhos para a glória. Na aprovação, na fama, na riqueza, na posição. Muitos de nós caímos porque queremos a aprovação humana aos olhos dos outros.
E cedemos a isso. E a cruz, irmãos, a cruz não é opcional. É o caminho de Deus. Ninguém vem ao Pai se não nascer de novo. Ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. Para nascer de novo quer dizer que morreu. Então a vida que vivia abriu mão. E o Senhor diz isso. Aquele que abre mão da sua vida por amor de mim, ganhá-la. Então devemos relembrar as armas que Jesus usou nesta tentação. A primeira, qual foi? Está escrito. Então ele usou a palavra de Deus, a autoridade que Deus nos dá para ao declararmos as suas escrituras, é libertar de poder. Será assim? Será que nós, ao declararmos as escrituras, nós estamos a libertar poder? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que nele creem. É o poder para a salvação. Para sermos libertos de uma tentação. Então nós devemos declarar as Escrituras, tal qual como nós vimos o nosso Mestre fazer. A cada resposta Jesus disse, está escrito. Não são opiniões, irmãos. Não são emoções. São Escritura. São Palavra de Deus. Esta foi a primeira arma que Jesus usou. Qual foi a segunda? Identidade firme. Porque lhe foi dito várias vezes, se és filho de Deus. Jesus vacilou? Não. Porque em todas estes fins, ele disse uma premissa. Se és filho de Deus. Ou seja, para provar que és filho de Deus, que aconteça isto. Como é que está a tua identidade? Precisamos que os outros aprovem a nossa identidade em Cristo? Ou é suficiente a sua graça em nós? O diabo começa, se és filho de Deus, Jesus aceita provar alguma coisa? Não, ele não aceita provar nada. Ele não tem que provar nada àquele. Porquê? Jesus ainda há pouco ouviu, este é o meu filho, em quem tenho todo o prazer. Extraordinário. Ele confia no que o Pai disse há 40 dias atrás, à frente de toda a gente, no ato do seu batismo. Em terceiro lugar, a arma que Jesus usou foi a dependência total no Espírito. Foi Ele que me guiou. É Ele que me vai tirar daqui. Não sou eu, com as minhas façanhas e artimanhas. Então ele entra no deserto cheio do Espírito e pelo Espírito, e ele não vence por ser divino. Ele vence por ser obediente. Às vezes eu ouço, mas eu sou tão fraquinho. Irmão, não é fraquinho, é desobediente. Porque Deus já nos deu a capacidade para obedecer. Nós é que escolhemos não obedecer. Ou então ainda não estamos na salvação. Porque Jesus Cristo, diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, já nenhuma condenação me assola. E agora eu posso escolher em que é que eu invisto. Se é na carne, eu vou colher aquilo que é da carne, que é morte. Mas se eu posso investir no Espírito e vou colher vida, então eu quero investir no Espírito. Então nós podemos escolher. Em Romanos 13 e em Romanos 6 ele diz, os nossos membros outrora, eles serviam o pecado e não conseguiam, estavam aprisionados, não conseguiam sair. Mas agora fomos libertos dessa coisa. E agora os nossos membros podem servir a Deus para a sua glória. Então nós não somos fraquinhos. Nós somos, muitas vezes, desobedientes. Quarta arma, obediência ativa. Não é só verbalizada. É uma obediência ativa. Jesus não está ali a debater com Satanás. Jesus ouve alguma coisa e diz, está escrito, é nisto que eu creio e é isto que eu faço, é isto que eu vivo. A obediência ativa. Não vou rejeitar a autoridade de Deus nem por 1 milímetro. Então ele rejeita aquele debate, mas ele vive na autoridade de Deus. A vitória de Jesus revela-se a nossa esperança. Em Mateus 4,11 nós vemos a esperança que nós temos em cada provação. Com isto, o deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Está aqui. As regras de 3 simples para nós enfrentarmos as tentações e conseguirmos ter a vitória no nome do Senhor Jesus.
Esta não é apenas uma vitória que Jesus teve para nosso exemplo, para nós olharmos e termos um exemplo a seguir. Mas ele saiu vitorioso em nossa representação. Em nossa representação. Assim como Adão perdeu em nossa representação, agora vemos Jesus a sair vitorioso em nossa representação. Aquilo que Adão abriu mão e nós todos escolhemos, agora Jesus reconquistou, resgatou para ele mesmo. Então Jesus ficou vitorioso e ele antecipou a vitória da cruz naquele deserto. É isto que nós vemos. Jesus vence em nosso lugar. Como Adão perdeu em tudo em nosso lugar, agora Jesus conquistou tudo em nosso lugar. Quais são estas aplicações que nós podemos ter isto na nossa vida? Em primeiro lugar, nós temos que perceber o seguinte: nós não vencemos a tentação para sermos aceitos por Deus. Nós não devemos enfrentar uma tentação na expectativa de depois disto vou ser aceito por Deus finalmente. Sabe porquê? Porque isso está a dizer o quê? Nós estamos a ir na nossa força. O crédito vai ser para nós entregarmos ao Senhor e dizer assim: Senhor, eu consegui passar esta aprovação, agora já vale um pouco mais para Ti. Porque é assim que nós lidamos uns com os outros. É assim que nós lidamos uns com os outros. Nós temos que reverter esta situação, porque nós já somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Em Cristo Jesus. Então nós não vencemos tentações para obter aceitação. Vencemos porque já somos aceitos por Cristo Jesus. A Bíblia é a arma da batalha, não é um livro de decoração. A Bíblia é uma arma de batalha. E muitos de nós temos a arma da batalha embainhada, já ferrugenta. E quando nós queremos tentar tirar, ela fica lá posta. Uma vez naqueles filmes do Gladiador, vi um filme que era o Gladiador com o Russell Crowe. E ele estava a ser ilegitimamente, injustamente, a um momento em que ele ia ser decepado, ia ser morto. Porque ele não estava a favor daquela revolta que estava a acontecer por terem matado Marcos Aurelius. E ele era um homem de guerra, ele sabia bem usar a arma. E naquele tempo era tão frio, estava tão gelado que ele sabia. Vai haver um momento em que eles não conseguem desembainhar a arma porque a arma está congelada. E ele estava a falar com toda a tranquilidade direito a eles. Ele a dizer assim: pois é, vocês sabem, agora vocês vão querer tirar a arma e ela está congelada. E foi aí que foi o erro deles. O crente tem que entender que a Bíblia é um livro do dia a dia. Não é um livro para decoração, nem para a nossa exaltação, porque lemos muito. Porque não é o ler muito, como nós vimos na sexta-feira, que resolve a nossa situação. É o viver pela palavra. Então a tentação não é sinal de fraqueza, mas é um sinal de guerra espiritual, onde nós podemos crescer. A tentação não é um lugar de fraqueza, mas é um lugar de guerra. A tentação é um lugar de guerra. Muitos de nós, quando estamos a ser tentados, já estamos naquela do já fui derrotado. Olha, já fostes. Mas a realidade é que nós devemos olhar para Ele, para um momento de guerra, tal qual como nós vimos o nosso Senhor Jesus dizer, está escrito. Então toda a tentação vai oferecer atalhos, mas Deus oferece a santidade. Deus oferece o crescimento. A tentação não derrota o crente, que permanece na palavra, na identidade e no Espírito. A tentação não derrota o crente, que permanece na palavra, na identidade de Cristo e no poder do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé. Estamos quase a terminar o nosso tempo. Eu peço ao grupo de louvor que possa subir e nos dirija num cântico, enquanto nós também levantamos a nossa oferta, mas deixem-me orar por nós. Senhor, cria em nós um coração puro, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração receptivo à Tua palavra, à Tua vontade, uma mente equilibrada. Senhor, sabemos que Tu não nos criaste e não nos deste
um espírito de temor, de andarmos temerosos de como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser a tentação próxima. Mas deste-nos um espírito de poder e de moderação. Senhor, ajuda-nos a viver assim dessa forma. Ajuda-nos a olhar para este tempo, para este momento de Jesus e a conseguir aplicá-lo nas nossas vidas. Senhor, temos vivido tantas tentações, tantas provações, e muitas delas, Senhor, nós temos permitido que elas tenham demasiado lugar ou tempo na nossa vida. Senhor, a minha oração neste momento é que pelo poder do Teu Espírito, Senhor, Tu destruas essa altivez do nosso espírito de querer guardar aquilo que não Te apraz. Senhor, renova o nosso pensar, renova o nosso sentir. Precisamos mais de Ti, Senhor. Precisamos de estar submissos à Tua vontade. Precisamos de ter prazer em estar submissos à Tua vontade. Não achar que o mundo está a ter mais felicidade e que está a correr e nós olhamos lá para fora e temos desejo de correr com eles. Tal como o salmista, Senhor, orou e foi honesto e desabafou. Senhor, que nós tenhamos o mesmo fim, que nós possamos nos alegrar em tudo, naquilo que Te apraz, naquilo que Te faz feliz, Senhor. Que nós possamos dizer que Tu és realmente a nossa herança. Que aqui na terra Tu és a nossa herança. Aquilo que nós amamos mais, aquilo que nós desejamos mais é conhecer-Te, honrar-Te, fazer a Tua vontade. Que esta seja a verdade dos nossos corações, não só da nossa oração, mas que seja a verdade da nossa vida. E que isso possa ser visto e visível e testemunhado através das nossas ações. Que outros possam chegar ao conhecimento de quem Tu és através da nossa submissão. Senhor, revela a Tua identidade em nós. Revela o Teu poder em nós. Faz-nos, Senhor. Transforma-nos para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém.